Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Heisen, bom dia a você, bom dia a todos. E começamos falando dos dois mais fortes, prováveis candidatos. A campanha não começou oficialmente ainda à presidência da República, mas que estão em viagem ao exterior. O presidente Jair Bolsonaro no Oriente Médio e o ex-presidente Lula na Europa. Em Dubai, ainda, de onde já saiu, o presidente Bolsonaro confirmou que está adiado o que ele chamou de casamento com o PL. A filiação dele ao Partido Liberal, que estava marcada para o dia 22 deste mês, agora está adiada. Ele não aceita algumas coligações locais, regionais, que o PL faz, inclusive com partidos de esquerda. Subiu no telhado, como se diz no jargão. Enquanto isso, o ex-presidente Lula circula pela Europa e ontem, no Parlamento Europeu em Bruxelas, na Bélgica, chegou a fazer uma sinalização para Geraldo Alckmin, que tem o nome cotado, o ainda tucano Geraldo Alckmin, de saída do PSTV, nome cotado para ser o vice de Lula numa eventual chapa. Disse Lula que não há nada entre ele e Alckmin que não possa ser reconciliado. Essas movimentações de Bolsonaro no Oriente Médio e de Lula na Europa, a gente acompanha e atualiza no portal do Estadão. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados quer votar hoje a convocação do ministro Milton Ribeiro para dar explicações sobre as suspeitas de interferência política nas provas do Enem. O requerimento ganhou força após a declaração do presidente Bolsonaro de que agora as questões do exame começam a ser a cara do governo. Na semana passada, 37 servidores do INEP, que é o responsável pelas provas do Enem, pediram demissão, alegando fragilidade técnica e administrativa contra a atual gestão. Essas provas do Enem estão marcadas, foram mantidas, inclusive, para o dia 28 e 21 de novembro, os próximos 2 domingos. Apesar da debandada ali de servidores, o MEC garantiu que as provas, então, estão mantidas. Outro destaque do dia vai para o avanço da vacinação no Brasil, chegando a um marco importante. O Brasil agora supera em percentual de vacinados com 2 doses os Estados Unidos. Está em quase 59% da população brasileira que tomou 2 doses de alguma vacina contra a Covid ou a vacina de dose única. Nos Estados Unidos, onde a vacinação começou 33 dias antes em relação ao Brasil, esse percentual está em 58%. Em população, os Estados Unidos ganham porque a população é, inclusive, maior. Continuamos acompanhando também os dados da pandemia, atualizados pelo consórcio de imprensa, que apontam que foram 66 mortes nas últimas 24 horas, no feriado de ontem, totalizando 611.384 óbitos. E ainda sobre a vacinação, o alerta que é importante, o Brasil está quase chegando a 59%, deve chegar a 60% hoje, mas especialistas alertam que só se pode falar em flexibilização quando você tem em torno de 75% da população completamente imunizada. O Estadão informa hoje que, em Portugal, os empregadores estão proibidos de entrar em contato com os seus funcionários que estão em home office após o expediente, com algumas exceções. A determinação faz parte de um pacote de leis aprovado semana passada em um esforço para se promover o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal nessa era de trabalho remoto em expansão desencadeado pela pandemia do coronavírus, também para atrair nômades digitais de todo mundo. Essas regras que determinam multas, na verdade, aos infratores, são aplicadas a empresas com mais de 10 funcionários. Portanto, Portugal, pensando na questão envolvendo essa separação tão difícil da vida profissional da pessoal também nas relações de trabalho. No futebol, destaque para a volta do Botafogo à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O Botafogo confirmou o acesso ontem ao vencer em casa, no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, o Operário por 2-1, está na primeira colocação da Série B com 66 pontos. O Coritiba está em segundo, está quase lá, falta um pontinho para se confirmar matematicamente de volta na Série A. Falando em Série A, mas de olho na Série B, porque está ameaçado de rebaixamento, o Grêmio recebe hoje em Porto Alegre o Red Bull Bragantino. E no portal do Estadão você encontra também tudo sobre Brasil e Argentina, que se enfrentam hoje lá na Argentina, em San Juan, pelas eliminatórias da Copa, o Brasil já classificado e a Argentina buscando a vaga para ir para o Catar. E a gente encerra falando de literatura porque uma extensa e cuidadosa programação para celebrar o centenário do nascimento de José Saramago começa hoje
dia 16, exatamente um ano antes da data oficial, né, que começa mesmo em 2022, que é realizada em 2022. A presidente da Fundação José Saramago e viúva do escritor, a jornalista Pilar del Rio, conta que o Brasil vai ter um papel importante nessas comemorações, incluindo instituições como o Museu da Língua Portuguesa, a Biblioteca Mário de Andrade e o SESC, além da própria editora Companhia das Letras. Toda essa programação detalhada também está lá no portal do Estadão. Estas e outras notícias você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.